a gente vai falar hoje sobre o manejo da jabuticabeira, que eu acho que a enxertia é interessante, é uma forma muito usada na fruticultura para encurtar esse período de juvenilidade. Então, esse período que a planta ela se adapta à cova e começa a se desenvolver até a reprodução. Então, a enxertia está para isso. A enxertia é simplesmente você vai pegar uma estaca, um pedaço de galho vivo, verde, de uma planta que já produziu. E o melhor, se você conhece como que é a produção dessa planta, como é o tipo de sabor, se a jabuticaba é docinha, se é uma planta que encheu o pé inteirinho, ficou todo escurinho o tronco, consequentemente produtiva, é um ótimo enxerto. Que aí no caso você pode deixar essa planta como matriz, a matriz das suas estacas que vocês vão trabalhar com enxertia. Então a enxertia pode usar o quê? Aquele pezinho novinho que vocês acabaram de semear é o porta-enxerto. Aí essa matriz que você selecionou, reservou ela dá frutos saborosos, doces e produtivo. Agradou todo mundo que provou o fruto, então você vai pegar o enxerto, que é um pedaço de galho ainda verde, recém-tirado da planta, e vai fazer enxertia nesse porta-enxerto que vocês plantaram de semente. Aí, conforme ela for se desenvolvendo, como essa parte do enxerto ela já atingiu a maturidade reprodutiva, ela vai conseguir produzir logo que conseguir fazer com que o porta-enxerto se adapte ao chão, comece a produzir raiz e dessa forma fazendo com que haja a formação de todo o sistema radicular. Então isso é muito interessante, porque vai chegar um momento na qual você vai ter um pomar uniforme. Na verdade, esse enxerto que é oriundo de uma única matriz, o seu pomar vai ser formado por clone. Então, todos os indivíduos, todas as mudinhas do pomar vai ser clone idêntico dessa matriz. Mas prestem atenção que eu vou falar agora. Pomar comercial de fruticultura para jabuticabeira ou para qualquer outra espécie de fruta, eu não aconselho usar apenas o mesmo clone em todos os talhões de produção. Por quê? Pensa bem, se são idênticos, um talhão ali de 100 pés, vamos supor, sei que tem mais, mas 100 pés de jabuticaba já é bastante. Então, vendo esse ponto do talhão, o que vai acontecer? Se entra uma praga ou uma doença ali e começa a se alastrar, todas as plantas têm as mesmas características idênticas. Com isso, o que acontece? Todos vão ter os mesmos sintomas quando atacada pela doença ou praga. Tem algumas variedades, ou até mesmo no caso, nessa reprodução por semente. Então, como a jabuticabeira é fácil de reproduzir, você não precisa ter mais de um pé para conseguir ter frutas. A jabuticabeira não é que nem o abacate. Não sei se alguém viu aí. O abacate precisa ter grupos diferentes para um ser doador de pólen. Então, no caso, a jabuticabeira, ela consegue se autofecundar, ou seja, a flor masculina, né, a parte masculina da flor, ela consegue fecundar a parte feminina da mesma flor. Então ela consegue ter a fecundação cruzada. Dessa forma, um pé de jabuticaba consegue sim formar frutos. Se não formou, a gente vai falar daqui a pouco por quê, tá bom?
Pensando nesse ponto, quem for fazer um planejamento para ter um pomar de jabuticaba tem que tomar certos cuidados, principalmente em não ter o enxerto da mesma matriz em todo o pomar. Tentem variar para que tenha essas diferenças aí em relação à tolerância de doenças e praga. Tem que ter. Não fala, vocês nunca perceberam que muitas vezes na mesma família tem algum membro ali dos filhos, por exemplo, tem um que é mais fraquinho, sempre fica mais doente, e outras vezes não tem tanta sensibilidade, a imunidade é maior, né? Sem precisar ficar tomando vitamina. Mas isso é da pessoa, é do organismo. Então, no caso das plantas é a mesma coisa. Numa fecundação vai gerar várias sementes. Nessa semente vai ter um punhado que vai ter uma resistência maior, uma imunidade maior, e vai ter um punhado que vai ser mais franzino, que não vai ser tão imune, não vai ser tão produtivo. Então vai ter uma mistureba aí, porque a genética é isso, é uma loteria. Na hora que juntar indivíduos da mesma espécie para se cruzar, você não sabe direito o que vem. Às vezes puxa uma característica lá do antepassado e o filho e o que foi gerado nesse cruzamento vai apresentar a característica, tá bom? Então, por isso que qualquer um vão trabalhar com pomar, ótimo, mas garanta que os talhões sejam de matrizes diferentes, tá bom? Para quê? Para que você possa fazer com que haja uma doença e essa doença não dizime toda a fazenda, todo o sítio, certo? Então, pensa bem nessa parte antes de vocês começarem a investir e muitas vezes procure comprar de viveiros diferentes para não correr esse risco. Viveiros com renome, etc., mas de localidade diferentes, porque daí você consegue garantir que cada viveiro vai ter a sua matriz, então você vai chegar uma hora que essa doença pode não afetar todo o pomar, pode deixar ela um pouco mais, com sintomas mais fracos, tá bom? Então, esse é um ponto importantíssimo. Não serve só para jabuticaba, serve para qualquer tipo de fruta. No caso da jabuticaba, já tem várias pessoas que cultivam ela. Existem fazendas com centenas e centenas de pés já produtivos. Em relação ao cultivo, a jabuticaba vocês têm que pensar exatamente o que vocês vão querer dela. É um ponto que eu sempre bato na tecla para vocês me falarem. Por quê? Se vocês vão fazer o cultivo de jabuticaba comercial para fruta in natura, ou seja, simplesmente colher, colocar numa embalagem e vender, vocês têm que pensar no mercado que vocês vão colocar esse fruto. Porque qual que é a durabilidade de uma fruta de jabuticaba assim que você tirou do pé? Não é muito alta. Vamos colocar aí num dia fresco, ele possa durar 4, 5 dias. Fresco, sem ser aquele calor escaldante. Aí o metabolismo dela pode diminuir porque a temperatura não está tão alta. Mas aonde você vai vender? Quantos quilômetros vai ter do seu sítio até o seu consumidor? Você vai vender para os seus vizinhos lá na roça? Você vai vender para quem? Quem é que vai realmente poder ter acesso a essa fruta in natura? E claro, a fruta in natura eu prefiro, como todo mundo já deve ter ouvido, eu prefiro fruta in natura porque você consegue consumir integralmente todos os nutrientes. Tanto é que a Adriana está perguntando os benefícios aqui. É esse ponto que eu quero falar. Ele também tem vitamina C, pela coloração da casca arroxeada para preta, vermelha, bem escuro. O que vocês acham que ele é rica? De antioxidante. Então, tudo que tem cor forte, todas as frutas que tem essa cor forte, nas cascas principalmente, ela vai fornecer uma grande quantidade de antioxidante,
tem uma grande quantidade de flavonoide, antocianina, beta-caroteno, carotenoide. Ai, lá vem a Érica com esses palavrão falando coisa estranha. Não é isso. É que a gente é o que come. Então a jabuticaba, tem muita gente que acaba desprezando as cascas. Então se você despreza a casca, bate no liquidificador. Bate no liquidificador, faça um sucão, peneire aquele bagaço mais grosso e beba. Por quê? Dessa forma, o que pode ajudar vocês? A poder consumir esse antioxidante, a consumir o beta-caroteno, o carotenoide, flavonoides, os fenóis, tudo isso acaba ajudando na nossa imunidade, acaba controlando radicais livres, que eu já falei sobre isso uma vez, mas eu repito novamente. Os radicais livres são todo aquilo que vai resultar uma oxidação. Então ele causa envelhecimento precoce. Aquelas pessoas que muitas vezes precisam ficar passando muito creme no rosto para não ficar com ruga, também poderia consumir mais antioxidante, que nada mais é todas essas substâncias aí que eu falei que a jabuticaba tem. Além de ser doce, saborosa, muito agradável, por sinal, eu adoro. Se eu tenho um pé de jabuticaba, já vou perguntando se pode pegar um punhado de bastante. Não, tô brincando. Mas assim, eu sempre peço para comer um tanto ali. E é bem agradável, entendeu? Agradeço demais vocês ficarem tanto tempo assim ouvindo as coisas. Eu vou procurar sempre fazer uma live. Não sei se sábado seria tão bom assim para a maioria das pessoas, mas é um horário que eu tenho disponibilidade, porque a minha vida é tão doida. Então eu vou tentar fazer com que seja mais frequente. E dependendo da demanda de vocês, eu posso aumentar para mais um dia da semana. Então vamos lá. E aí, gente, como vocês sabem que eu vou tentar sempre estar aqui sábado às 18 horas, horário de Brasília, já anota ali as suas dúvidas. Eu tenho de qualquer coisa. Eu não consigo controlar praga, doença, isso, aquilo, outro. Então já anota e vem esclarecer aqui, que eu acho válido. Sugestões de live eu também aceito. Falar, Érica, eu queria... não liga não, que eu tenho uns cachorros ali no fundo, que eles são uma benção. Uns trem muito... Falei, eles tinham um aqui e sumiu. Foi embora. Mas enfim, e aí vamos nos falando. Vem e participe das lives para tirar dúvida. Qualquer coisa que vocês quiserem... E eu tendo disponibilidade, tendo essa possibilidade, eu venho e falo para vocês. E vamos aqui sempre tentar nos encontrar nesse horário, tá bom? Muito obrigada, boa noite, até mais e até a próxima.